Acontece amanhã de manhã, na Câmara dos Deputados, em Brasília, a primeira audiência para discutir o projeto de lei com 10 medidas contra a corrupção. Para ser encaminhada como lei de iniciativa popular, a proposta precisava de 1,5 milhão de assinaturas, número que foi superado. E uma santista esteve à frente desta campanha e estará amanhã em Brasília. A iniciativa partiu do Ministério Público Federal durante as investigações da Lava Jato. A coordenadora do projeto em São Paulo explica que as medidas foram baseadas no modelo americano de combate à corrupção. É muito efetivo. Elas foram escritas por procuradores, depois por acadêmicos, foram revistas por técnicos. Elas são concisas, são objetivas e claras. A primeira medida prevê transparência e proteção à fonte de informação. Uma das mudanças que está prevista nas 10 medidas é a criação dos chamados testes de integridade. A cada 6 meses ou a cada 1 ano, os policiais vão ser submetidos a um teste. Uma pessoa vai oferecer uma quantia para que ele deixe de aplicar uma multa ou que ele deixe de fazer uma apreensão, para ver se ele vai aceitar ou não. O segundo tópico torna crime o enriquecimento ilícito de agentes públicos. Atualmente, nestes casos, não é crime, é apenas uma infração civil. É um ato de improbidade administrativa. Então, você criminalizando o enriquecimento ilícito, é muito mais fácil de você punir um agente público corrupto. Em terceiro está o aumento das penas para a corrupção. Atualmente, a pena mínima do crime de corrupção é apenas 2 anos. E após 4 anos, ele vai prescrever. O que é prescrição? É aquele cancelamento da ação. Então, a pena é muito baixa. O quarto ponto exige maior eficiência do Poder Judiciário no processo penal. A ideia não é limitar a defesa do cidadão, a defesa do investigado ou do processado, mas que esses recursos sejam usados de uma forma para se garantir a defesa, mas não para garantir a procrastinação indevida do feito. O Ministério Público também acredita ser necessária a rapidez nas ações de improbidade administrativa. A lei prevê 2 momentos de defesa. Então, a pessoa é intimada para prestar uma defesa, depois ela é citada para prestar contestação. E apenas essa fase, às vezes, demora 1 ano. Então, uma ideia é cortar essa primeira fase e também tornar algumas varas especializadas em improbidade administrativa. Tudo para que seja mais rápida a apuração da corrupção. A sexta medida se refere ao tempo de prescrição penal, que nos casos de corrupção é de 2 anos. Quando aquele agente público ou político ou empresário desonesto cometeu o mesmo crime de corrupção, ele não tem como se defender dos fatos. Qual que é a tese de defesa? Prolongar o processo. Porque com a prescrição, o réu da corrupção ele fica com a ficha limpa. Se tem algum dinheiro bloqueado, ele recebe de volta o dinheiro. Então, é importantíssimo que haja essa reforma do sistema prescricional. Outra questão tratada é a nulidade penal. O projeto defende que só sejam anulados casos de real violação dos direitos do acusado. Havendo algo errado no curso do processo, que se conserte aquilo que foi errado e se mantenha o processo inteiro e não que se anule tudo. No projeto de lei, os partidos políticos também são responsabilizados por atos ilícitos de seus membros. A ideia é que, caso um dos políticos pratique um ato que cause dano à sociedade ou ao poder público, que esse partido sofra as penas pecuniárias, penas financeiras. A nona medida quer facilitar o rastreamento de dinheiro ilícito. É a prisão preventiva para que seja descoberto onde está o dinheiro desviado. Por fim, é proposta a recuperação do lucro derivado do crime. Ainda que a pessoa venha a falecer ou venha a ocorrer a prescrição, que na área civil haja essa possibilidade de continuar bloqueado o patrimônio e que ele não vá para os herdeiros, mas para que ele volte para os cofres públicos. Depois de 7 meses de coletas de assinaturas, o projeto de lei foi encaminhado ao Congresso no final de março. Desde então, era necessária a assinatura do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, para que fosse autorizada a criação de uma comissão de deputados para discutir o assunto. Faltava essa assinatura dele. Por conta disso, foi iniciada a campanha Assina Maranhão.
nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, para que o presidente da Câmara assinasse essa comissão. Depois da pressão nas redes sociais, a assinatura de Valdir Maranhão aconteceu na última terça-feira. Não existe um prazo para que os partidos políticos indiquem os membros da comissão. Por isso é tão importante que a população continue a pressionar o poder público. Só depois de discutido na comissão, o projeto de lei é encaminhado para votação no Senado e, se aprovado, segue para a sanção da presidência. Amanhã, a coordenadora do projeto, acompanhada de outros procuradores federais e de membros da sociedade civil organizada, participarão da primeira audiência em Brasília para tratar do assunto. É muito importante deixar bem claro que essas medidas elas serão aplicadas para o futuro, porque a lei penal ela não retroage, ou seja, ela não pode afetar casos passados. Então, elas são medidas para o futuro. Então, isso é muito importante deixar bem claro e reiterar que é uma campanha estritamente